Olá, povo de Deus, abençoado esse mundo espalhado por essa terra. Aqui é o Emerson Aguiar, bem-vindo ao canal Papo Cabeça. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas têm me pedido para falar a respeito de assuntos difíceis, misteriosos e polêmicos, da Bíblia, do mundo gospel, da atualidade e de outras coisas que acontecem por aí, das quais as pessoas evitam de falar por serem exatamente polêmicos. Mas como somos um povo livre, então nós vamos abrir o verbo e rasgar o português. Visto que nós estamos em semana de eleição para a presidência do Brasil, e muitas pessoas têm me perguntado a respeito dessa questão política, eu geralmente não gosto de me envolver muito na área de política, porque nós sabemos que política é um assunto complicado, né? Então eu evito abordar questões de política, mas como muitos têm me perguntado a respeito desse assunto, e têm me falado assim, será que Deus estaria envolvido nessa política, nessas eleições de 2018? E eu fiz aqui algumas anotações de alguns fatos importantes que muita gente não para observar em relação a essa questão de política e a questão de Deus. O que a Bíblia fala a respeito desses assuntos e principalmente como que Deus age nessa questão de autoridade no país quando ele elege alguém, quando ele escolhe alguém. Porque nós, quando vamos votar, nós iremos escolher aquele que vai ser o presidenciável, aquele que vai presidir a nação, aquele que vai ter autoridade sobre a nação. Mas Deus também faz as suas escolhas. E quando a gente vai para a Bíblia, se a gente vai observar, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 13, verso 1, vai dizer que toda autoridade que foi constituída, ou que está em eminência, ou que está no poder, ela é levantada por Deus. Ela é uma autoridade que foi constituída por Deus. Olha o que diz o texto. Todas as pessoas estejam sujeitas a autoridades superiores, porque não existe autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que aí estão foram ordenadas por Deus. Então, seja autoridades boas, seja autoridades ruins, não importa quem as elegeu, todas que estão aí, se estão aí, é porque Deus permitiu que estivessem. Ou às vezes Ele mesmo escolheu. Então nós estamos vendo essa guerra aí política em relação a Bolsonaro e os demais candidatos, né? E muitos a favor, muitos contra ele. Mas a gente sabe que muitas coisas que falam sobre eles não são verdade e muitas coisas é o outro lado, o lado esquerdista, colocando de uma forma bem persuasiva para poder convencer pessoas a ficarem contra eles. Mas seja um lado ou seja o outro, não importa. Vamos ver o que Deus pensa a respeito disso. Vamos ver, vamos analisar um pouquinho alguns fatos que estão acontecendo para ver se tem o dedo de Deus nesse negócio. Para ver se tem o dedo de Deus atuando nessa questão política no Brasil. Será que Deus estaria atuando nessa questão política no Brasil? Vamos a alguns fatos. Eu anotei alguns fatos aqui que eu acho que você vai achar interessante. Olha, por exemplo, se você for observar nos últimos tempos, a política sempre é dominada por um grupo. Esse grupo sempre dominou a política nos últimos anos, nas últimas décadas. Sempre eles estavam em eminência, sempre eles estavam na liderança, sempre eles estavam agindo e atuando. E o Bolsonaro, quem que era Bolsonaro? Era um ninguém. Apenas um deputado federal que está na política há alguns anos, mas sem eminência, né? Sem alguma expressão, assim, vamos dizer, sem ser reconhecido nacionalmente. Seu nome não era um nome, assim, aclamado por ninguém. Ele era, assim, um Zé Ninguém na política. Basicamente isso. Mas dos últimos anos para cá, dos últimos 4 anos para cá, a gente viu coisas acontecendo que impressionam. Que impressionam. Observe, por exemplo, ele era um deputado que não tinha expressão nenhuma na política. Ele não tinha expressão nenhuma nacional. Olha agora a situação que está. Só falam-se dele. Ninguém fala em outro assunto. Você liga a televisão, só fala a respeito de Bolsonaro. Todos os demais candidatos concorrentes só brigam contra o Bolsonaro. Todas as demais pessoas só falam a respeito desse homem. Isso já é um fato que a gente observa que mudou bastante. Será que Deus estava atuando só nessa questão? Será que Deus está trabalhando em cima disso aí? Será que Deus está a favor de Bolsonaro? É para se pensar. Outro ponto interessante que a gente vê, que mudou bastante agora nesses últimos anos, ele era de um partido minúsculo.
um partido sem expressão, sem recursos, sem tempo de TV, nem nada. Ele era um partido desconhecido, basicamente. O PSL era um partido que não se ouvia falar a respeito dele. A gente não sabia nada. A maioria das pessoas nem sabe quem são os candidatos do partido PSL. Quem é o PSL? Um partido nenhum, um partido qualquer, minúsculo, desse tamanho aqui. Mas olha a evidência que eles estão tendo agora. Só se falam neles. Você pode observar que agora, nas últimas semanas, a única coisa que se aborda a respeito do partido PSL e do Bolsonaro. E eles estão agora, com certeza, vão conseguir muitos apoiadores para o partido, visto que eles estão a um passo de ganhar no primeiro turno. E se ganharem no primeiro turno, pode ter certeza, muitas pessoas, muitos outros políticos de outros partidos, com certeza vão querer se afiliar ao PSL e esse partido vai sair de um minúsculo partido para um partido expressivo na política. Terceiro ponto que a gente observa, terceiro fato que a gente vê acontecer na política nos últimos anos e que chama atenção, que parece que Deus está atuando a favor do candidato Bolsonaro, é o fato que a maioria da mídia e aqueles que são os chamados formadores de opinião pública, você pode observar que a grande maioria, se não quase todos, a grande maioria é contra o Bolsonaro. Ninguém fala contra os outros partidos, ninguém fala contra outros candidatos, ninguém fala contra outros. Todo mundo quer falar contra o Bolsonaro. É que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é aquilo, que o Bolsonaro é aquilo outro. Todo mundo dá voz contra o Bolsonaro. Por que será, hein? Por que será que está todo mundo tão revoltado contra o Bolsonaro? Por que será que todo mundo está tentando impedir ele de ser presidente do Brasil? Tem alguma coisa nesse negócio. Tem alguma coisa, tem algum interesse por trás disso aí. Vale a pena a gente investigar, vale a gente pensar, né? Isso é muito estranho. Olha o ponto 4 que eu observei também nessa questão política, se Deus estaria envolvido a favor de Bolsonaro para ser presidente do Brasil. A gente observa que todo o sistema político do Brasil, há décadas, ele apoia aquele que a quem interessa. Sim ou não? Você vê que o sistema político brasileiro, ele trabalha a favor daqueles ou daquele a quem interessa o sistema. A quem interessa de estar lá na frente porque vai manter o sistema do jeitinho que está. Vai manter o sistema do gosto, do paladar daqueles que estão na autoridade, no poder. E você, ao observar agora essa política desse ano, a gente vê claramente que todo o sistema político está contra o Bolsonaro. Basicamente, é uma luta de um homem só contra todo um sistema político. Contra todos os políticos que não estão ao lado dele. Por que será, hein? Que está todo o sistema contra ele. Porque ele sabe, que ele já disse várias vezes, que se ele entrar lá, ele vai quebrar o sistema. E a gente sabe que o sistema político brasileiro só beneficia aqueles que interessam. A gente sabe que o sistema político brasileiro só dá força e poder para aqueles que querem usar ele de forma inadequada. Não é a favor do povo. Por isso nós vemos aí a falta de segurança no Brasil, por isso nós vemos aí a falta de saúde no Brasil, por isso nós vemos aí a falta de recursos para a educação no Brasil. Dinheiro não falta, porque o tanto que esse povo roubou, o tanto que esses homens roubaram do cofre público, não está escrito no gibi, irmão. Tanto que esses homens roubaram de dinheiro não está escrito no gibi. Esses dias agora eu vi uma reportagem no canal da Joyce, ela denunciando a respeito de um esquema milionário de 600 milhões de reais, que poderia chegar à casa dos bilhões, o esquema, para comprar pessoas, políticos, emissoras de TV, revistas nacionais, para poder denegrir a pessoa do Bolsonaro. Uau! Por que será que eles estariam tão dispostos a investir tanta grana para destruir a reputação de um candidato?
Já parou para pensar? O sistema movimenta muito dinheiro. O sistema está na mão de poderosos que não querem perder o poder de jeito nenhum. Outro fato interessante que nós vemos acontecer nesses últimos dias em relação a essa questão de política. O Bolsonaro, embora ele não é alguém expressivo na política, ele não é alguém que era reconhecido ou famoso na política, ou de nome aclamado pela nação, mas você vê que agora nesses últimos dias ele é odiado por todos aqueles que odeiam a fé cristã. Simplesmente porque ele falou que ele é cristão. Já observou isso? Já prestou atenção para observar isso? Você vê que todo mundo que odeia as coisas cristãs odeia o Bolsonaro. A gente vê as feministas aí fazendo os seus protestos, coisa absurda. Cada coisa ridícula. Que dá nojo. Que a gente olha e a gente fala assim, não é possível que essa pessoa é um ser humano. Não é possível que essa pessoa tenha condições mentais de fazer uma coisa dessa. E geralmente são coisas que vai contra a fé cristã. Por que não fazem alguma coisa contra os que são adeptos à religião africana? Por que não fazem alguma coisa contra os muçulmanos? É sempre contra a fé cristã. Por quê? Porque o Bolsonaro diz que é cristão. Porque o Bolsonaro, ele apoia as causas cristãs. Ele apoia Israel, ele apoia projetos contra o aborto, ele apoia projetos contra as drogas, ele apoia que seja baixado a maioridade penal para esses adolescentes que matam, que estrupam, que fazem o que quer e ficam impunes. Ele aprova causas que a igreja aprova. Ele luta por questões que a igreja também luta há anos. Por isso ele é odiado por muita gente. Outra coisa também que a gente observa, que estão atuando contra Bolsonaro, para que não seja presidente do Brasil, você já percebeu que ele recebe ataques violentos de todos os lados por quem tem ideologia, seja ela qual for? Todas as pessoas que têm algum tipo de ideologia e lutam por essa ideologia, seja ela anticristã, seja ela a favor do aborto, seja ela a favor da causa gay, seja ela a favor de qualquer causa, todos eles lutam contra o Bolsonaro. Engraçado, né? A única ideologia de Bolsonaro é Brasil em primeiro lugar. Até parece o Trump falando. A preocupação dele é que a nação seja melhor, que a nação viva melhor, que a nação não tenha corrupção, que os bandidos sejam presos, que aqueles que cometem crime realmente fiquem na cadeia. Essa é basicamente a preocupação dele primordial. E Deus acima de tudo, como ele fala, né? Mas quem é contra, você vê as atitudes na prática, a ponto de tentar matá-lo. Outra coisa que aconteceu também nesses últimos dias, que foi bastante repercutido, você vê que o ódio contra este homem é tão grande, o ódio contra ele ser presidente, a possível condições de ele vir a ser o presidente do Brasil. O povo tem tanto ódio, as pessoas têm tanto ódio, as pessoas que estão contra ele têm tanto ódio dele e tem tanto medo que ele seja presidente do Brasil, que fizeram um esquema, porque isso só pode ser um esquema. Isso não é atitude de uma pessoa qualquer, não é atitude de uma pessoa, como eles querem colocar, rotular, mentalmente desequilibrada. Não, isso foi uma coisa planejada, uma coisa pensada. Eles pensaram isso muito bem para poder chegar ao ponto de tentar matá-lo. O rapaz vai lá no meio da multidão e dá uma facada no homem. Um homem que está concorrendo na presidência de um país. Gente, não é uma pessoa comum. Se fosse aqui na América, esse cara poderia pegar a cadeira elétrica. Se fosse aqui na América, principalmente aqui no estado da Flórida, tem pena de morte, esse cara poderia perder a vida. Porque ele tá atentando contra alguém que pode ser o presidente do país.
E Bolsonaro tem todas as chances de ser o presidente do país no primeiro turno. E eles sabem disso, e por isso fizeram esse esquema, né, maligno para tentar matar o homem. E quase conseguiram. E a gente vê que ele só não morreu porque teve o dedo de Deus no negócio. Ele só não morreu porque Deus o impediu disso acontecer. Por um triz, com um pouquinho de tempo mais, ele teria morrido. E a causa esquerda teria, né, feito aí a sua festa de vitória. Mas você vê que Deus não permitiu. Então, eu acho que Deus está nesse negócio. Parece que a gente vê pelos fatos que andam envolvendo a situação do Bolsonaro, a história dele, né, principalmente agora nessa política de 2018, nessa eleição de 2018, a gente vê os fatos acontecendo e parece que realmente Deus está atuando a favor desse homem. Não parece, não? Olha um outro fato também que está acontecendo, que fica meio que evidente que tem atuação divina por trás disso. Esse homem, Bolsonaro, ele não era nem sequer reconhecido dentro da Câmara dos Deputados. Não tinha voz lá, não tinha nome lá. Ele não era reconhecido por ninguém lá dentro. Como ele mesmo diz, ele era o patinho feio. Ninguém dava valor a ele nem o que ele fazia. Mas agora você vê ele saindo pelas ruas, nos aeroportos, nos lugares onde ele vai, nos comícios a qual ele frequenta, as multidões o aclamam. As multidões o carregam no colo. As multidões acompanham a caravana dele. E isso sem mídia, sem jornal, sem propaganda no rádio, sem propaganda na televisão. Quem é que faz isso acontecer, gente? Hã? Quem é que desperta o coração do povo de uma nação a estar a favor de um homem que não tinha expressão nenhuma? Quem é que desperta o interesse do povo em ir de graça, em fazer propaganda de graça, investir do próprio dinheiro para comprar merchandise, para comprar papéis de propaganda, camiseta, coisas a respeito de candidato? Fazer isso do próprio bolso, de graça, para poder ajudar a candidatura de um político que não era reconhecido por ninguém, que não tinha expressão nenhuma, que ninguém nem sequer conhecia, sabia a respeito. Quem é que faz essas coisas? Hã? A mídia não é. A revista não é. Os jornais, pelo contrário, todos eles só batem nele, ó. Todos eles só falam mal dele, tentam caluniá-lo. Todos eles tentam prejudicar a imagem dele, inventam mentiras absurdas. Será que não fica claro? Será que não fica assim bem visível que parece que o dedo de Deus está atuando nesse negócio? Hã? Observa um pouquinho, analisa um pouquinho comigo. Quando a gente observa isso, parece que fica evidente, não? Outra coisa também, outro ponto, o último ponto que eu queria colocar aqui, que a gente vê acontecer muito aí com o Bolsonaro, que embora ele não tenha apoio político de quase ninguém, não tenha apoio da mídia, nem dos jornais, nem das revistas, mas ele tem o apoio popular. E pelo fato de ter o apoio popular gratuito do povo, ter o apoio do povo sem dar nada em troca, né? Diferente do outro lado, que pro povo ir pra rua dão alguma coisa em troca, mas com ele não tem nada em troca. Sem ter esse apoio de pessoas influentes da política, ele tem o apoio da massa do povo. O povo o apoia grandemente. E isso desperta do outro lado, dos adversários, um ódio mortal. Um ódio mortal. Só que como eles não estão conseguindo destruir a reputação dele, não estão conseguindo fazer ele perder nas pesquisas, né? Que essas pesquisas também nem são confiáveis, não estão conseguindo barrar o crescimento dele para ser o possível presidente, o que eles fazem? Eles fazem de tudo e gastam milhões para poder denegrir a pessoa dele. Olha aí, a gente não cansa. Fica difícil até de assistir televisão. Está difícil até de ver jornal, de ler revista.
porque só falam mal do Bolsonaro. Ninguém fala das suas propostas. Ninguém se preocupa em investir, em gastar dinheiro para mostrar ao povo quais são as suas propostas para o país. Mas eles fazem de tudo e gastam dinheiro para poder denegrir a pessoa do Bolsonaro. Fazem de tudo para manchar a reputação dele ou para colocar sobre ele alguma culpa, alguma coisa que possa recriminá-lo, alguma coisa que possa levá-lo a ser descreditado pelo povo, desacreditado pelo povo. É o que nós vemos acontecer aí. Agora deixa eu pegar uma coisa aqui interessante. Quando a gente para observar a história do Bolsonaro nesses últimos anos, o que está acontecendo com ele hoje, os fatos que andam acontecendo com ele hoje em relação a essa candidatura à presidência do Brasil. E quando a gente observa isso e analisa isso, faz um paralelo com o que aconteceu com os personagens bíblicos na antiguidade, a gente vê que basicamente se parece muito. Se não, vamos olhar algumas coisas. Olha, por exemplo, na antiguidade, no Velho Testamento, a gente vê que existiam muitos homens de Deus que foram levantados para ser autoridades na nação e que eles passaram basicamente por quase as mesmas coisas que Bolsonaro está passando. Senão, olha para você ver, eles deixaram de ser conhecidos e passaram a serem as pessoas heróis da nação naquela época. Olha o caso de Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um homem desconhecido, da terra de Ur dos Caldeus, sem nada demais. De repente Deus o escolheu para ser o quê? O pai da nação de Israel. E a gente viu o que deu na história dele. Dele veio toda a nação de Israel. Se você for observar, por exemplo, Moisés, quem era Moisés? Moisés, embora tenha sido criado num palácio, tenha sido criado no Egito, ele estava fugitivo. Porque Faraó queria destruir, matá-lo. Porque ele havia matado um egípcio e tinha que fugir. Mas ele, quando estava no deserto, ele não era ninguém. Ele era apenas um servo do seu sogro Jetro. Nada além disso. Era apenas um servo ajudando a cuidar do rebanho do seu sogro. E de repente Deus o escolheu para ser o libertador de Israel, que estava preso lá no Egito há mais de 400 anos. Saiu do anonimato para ser o libertador de uma nação. Você vê que quando Deus escolhe uma pessoa, a pessoa sai do anonimato para ser o herói nacional. Não parece que está acontecendo isso com o Bolsonaro? Um cara que era do anonimato e agora está em todas as mídias, está na boca de todo mundo. Ninguém para de falar sobre ele. Interessante, né? Olha também Davi. A história de Davi. Davi, ele, embora tivesse vários irmãos, né? Na sua casa parece que ninguém dava importância para ele. Porque se você for observar, quando Deus mandou o profeta na casa de Jessé, pai de Davi, para poder escolher o rei, Davi nem sequer estava convidado para participar da reunião. Estavam os pais dele, com todos os demais irmãos na mesa, com um banquete ali preparado para comer, e o profeta diz, ninguém come até que eu fale com todos os filhos. Só que o menor, que era Davi, estava fora da casa, lá no pasto, cuidando de ovelhas. Que estranho, quando você tem uma reunião importante na sua casa, toda a família está presente. Geralmente, quando você tem algo extraordinário, uma festa que vai acontecer na sua casa, todo mundo está presente, todo mundo está bem vestido, bem arrumado, limpo, preparado para receber aquela visita nobre. Por que Davi foi excluído? Por que Davi foi colocado lá no campo para cuidar de ovelhas, num momento tão importante quanto esse, recebeu uma visita de um profeta, que naquela época era como se recebesse o ministro da nação, e ele foi colocado de lado, os pais dele deixou ele lá fora da casa, cuidando de ovelha, e só os irmãos mais velhos e a família que participou dessa reunião. Mas é interessante que quando Deus escolhe alguém, ele acaba com a festa de muitos, até que o escolhido chegue à mesa. E quando Davi chega, vocês sabem da história, Davi chega, ele é ungido rei, e a partir daquele momento ele deixa de ser um desconhecido e passa a ser o futuro rei da nação de Israel. E isso causa muitos problemas aí, porque os seus irmãos começam a odiá-lo. Lembra da história? A mesma coisa aconteceu com os discípulos de Jesus.
Eles eram um Zé Ninguém, pescadores, coletores de impostos, pessoas sem influência na comunidade, pessoas sem valor nenhum. Mas a partir do momento que Jesus fez deles discípulos, todo mundo o respeitavam, todo mundo os aclamava, as multidões seguiam eles. E mesmo depois que Jesus partiu e a igreja foi instituída, você vai ler o livro de Atos, você vai ver que as multidões os respeitavam, os tinham em grande estima. Por quê? Porque quando Deus escolhe, a história da pessoa é mudada. Isso diante de toda a nação. Outra coisa interessante que acontecia no Velho Testamento também, com os personagens bíblicos, e que está acontecendo com o Bolsonaro hoje, é o fato de que aqueles homens do Antigo Testamento, eles eram pessoas mínimas, os pequenos da sua família, sem importância, sem valor nenhum. Mas quando depois que Deus os escolheu, eles passaram a estar no topo da nação. Eles passaram a estar na preeminência, passaram a estar em evidência, e foram as lideranças da nação daquela época, as autoridades daquela época. Olha Bolsonaro, o que está acontecendo com ele. Era um Zé Ninguém, e agora está a ponto a ser o presidente do Brasil. Por um pouquinho mais. Do jeito que a coisa está caminhando, talvez vai ser até no primeiro turno. Imagina, um Zé Ninguém, de repente se transforma em presidente do Brasil. Parece que Deus escolheu esse homem, não parece não. Você vê isso na história de Moisés, de Davi, de José, por exemplo. Olha José. Lembra da história de José? José era odiado pelos seus irmãos por causa dos sonhos que Deus deu para ele. Porque no fundo, Deus tinha escolhido José para ser uma grande autoridade no Egito. Mas antes de ser autoridade, ele foi perseguido, foi caluniado, foi odiado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, abandonado por todos, ficou preso, foi judiado, machucado, apanhou, sofreu bastante. Tudo isso aconteceu com ele. Caluniaram ele, como se tivesse pegado a Batseba, né? Falaram mentiras contra ele, até o dia que Deus escolheu pegar ele e colocar no trono do Egito como a segunda maior autoridade de toda a nação do Egito. Só tinha acima dele Faraó. Abaixo de Faraó era José que mandava. Não parece que está acontecendo a mesma coisa com Bolsonaro? Caluniado, vendido pelas pessoas, odiado por muitos, saiu do nada e está a ponto de sentar no trono da nação. Parece que Deus está atuando esse negócio, não parece não? Outra coisa interessante, todos eles eram rejeitados. Bolsonaro está sendo rejeitado. Mas se Deus tiver escolhido esse homem, pode ter certeza, ele vai ser o presidente do Brasil. Não tem como impedir. Tudo conspirava contra os homens da antiguidade na Bíblia. Tudo era contra eles. Você vê os profetas, eles eram mortos, eram perseguidos. Eram tratados como pessoas indignas de ser humano. Todo o sistema da época conspirava contra aqueles homens que Deus escolhia. Todo o sistema da época conspirava contra. Não está acontecendo exatamente isso com o Bolsonaro? Todo o sistema político brasileiro conspira contra ele. Fazem de tudo contra ele para que não possa chegar no poder. Mas você vê que quanto mais fazem contra ele, quanto mais conspiram contra ele, mais ele cresce na pesquisa. Mais perto ele chega do trono. Interessante, né? Outra coisa também, você vê que no Velho Testamento, todos eles também eram perseguidos por sua fé. Você vê Davi perseguido por Saul por causa da sua fé. Você vê os profetas perseguidos por causa da sua fé. Você vê os discípulos de Cristo, todos perseguidos pela sua fé. Muitos até mortos por causa da sua fé. Você vê Bolsonaro. Como ele é perseguido, principalmente pela ideologia de gênero no Brasil, principalmente aquelas mulheres que se dizem que são
ativistas da causa da mulher, todos perseguem ele por causa da fé. Não é nada pelo fato de que ele possa ser o presidente do país. Não persegue ele porque ele é um político. Persegue ele por causa da sua fé. Por falar de Deus, por falar de questões ou de causas cristãs. Por isso que ele é perseguido. E o sistema é contra ele por esse motivo, na maioria das vezes. Outra coisa que a gente observa também, que muitos deles, no Velho Testamento, foram feridos e mortos. Não foi exatamente isso que tentaram fazer com Bolsonaro? Você vê que os homens no Velho Testamento que Deus escolhia para ser autoridade da nação, eles eram perseguidos, eram feridos e muitos até mortos. E hoje em dia nós estamos vendo exatamente acontecer isso com o Bolsonaro. Está sendo perseguido, está sendo caluniado, foi ferido, só não morreu porque Deus não permitiu. Porque a intenção era matá-lo, a intenção era destruir ele completamente. Mas Deus está intervindo nessa questão, está impedindo que isso venha acontecer. Interessante, né? Eu acho que seria bom a gente começar a analisar a respeito disso e voltar consciente. Porque é melhor a gente voltar a favor daquele homem a qual parece que Deus escolheu para ser o líder, do que voltar contra aquele a qual Deus escolheu. Porque nós estaremos, então, lutando do lado errado, né? Eu não sei se Bolsonaro vai ser o melhor presidente do Brasil. Possivelmente, talvez não sei. Ele tem capacidade? Muitos falam, mas ele não tem capacidade, ele não tem competência. Ué, mas... E Lula tinha? E Dilma tinha? Gente, nós tivemos uma mulher chamada Dilma como presidente do Brasil. Tem condições. Tivemos um homem que nem tinha escolaridade mínima e foi presidente do Brasil, o Lula. Por 8 anos. E depois dele veio uma outra mulher que é pior ainda. Que não sabe nem conversar, não sabe nem falar. E foi presidente do país. Pelo amor de Deus, será que Bolsonaro vai ser tão ruim assim? A ponto de ser pior do que eles? Não acredito, não. Eu tenho certeza que pode ser que ele não seja o melhor. Pode ser que ele não seja o ideal. Mas se pelo menos ele puder brecar a corrupção e diminuir um pouco a bandidagem e as mortes e os roubos e a criminalidade no Brasil, já está de bom tamanho. Se ele puder apenas impedir os políticos de roubar, já está de bom tamanho. Está melhor do que tudo que aquilo que os outros fizeram. Eu espero que você compreenda isso, discernindo o que está acontecendo. Discernindo o que está acontecendo no país. E não simplesmente voltar por emoção ou porque a mídia está manipulando as informações e te fazendo convencer que ele é o pior. Vote sabendo que quem vai assumir a presidência do Brasil será um homem pelo qual Deus permitiu. É melhor a gente escolher um homem pelo qual Deus escolheu do que a gente colocar alguém lá que a gente escolheu, mas que Deus não está do lado. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Na próxima vez eu vou fazer uns outros vídeos com assuntos mais polêmicos a respeito da Bíblia, que muitas pessoas estão pedindo. E eu queria te pedir para que você compartilhasse esse vídeo ao máximo de pessoas que você conhece, porque as pessoas precisam voltar com consciência, precisam saber o que está fazendo, e talvez esse vídeo vai ajudar elas a ter um pouquinho mais de entendimento, tá bom? Dá o seu joinha, dá o seu like aqui no vídeo, e se inscreva no canal, porque muitos vídeos bons estão vindo por aí, estou preparando, estou cheio de vídeos preparando para poder colocar no canal, e eu queria que você me ajudasse a propagar essa mensagem que vai ajudar muita gente pelo mundo afora, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima.